Sabe, quando eu era adolescente, há poucos anos atrás, eu gostava... Brincadeira, um pouquinho mais. Eu gostava de jogar videogame. E a gente percebe que a gente está ficando velho quando a gente pensa que... Quando a gente fala para um adolescente, um jovem da nossa época, que o primeiro videogame que eu tive foi um Atari. Quantos conhecem? Quantos sabem que é Atari aqui? Olha, a maioria sabe. É que os adolescentes estão lá em cima. Você vai falar para um jovem que você teve um Atari, que você teve um videogame que era uma fitinha, ele nunca vai entender isso. Aí eu penso no Atari, eu penso naqueles joguinhos que pulavam ali, o crocodilo, e eu achava o máximo aquilo. Eu achava demais. Eu lembro que o primeiro computador que eu tive era um computador que para jogar um jogo, eu não sei que computador era aquele, mas para jogar um jogo eu tinha que digitar um livro inteiro praticamente. Não sei de onde meu pai tirou aquilo que ele me deu. Eu pedi um computador e ele me deu aquilo lá. Depois teve, claro, aqueles outros videogames, o Megas, né, Mega Driver, Master System, coisas desse tipo. E eu gostava de jogar. E naquela época, diferente de hoje, a maioria dos jovens, quando jogam, eles jogam online. Eles jogam com pessoas reais do outro lado, ou então com seus amigos do lado. Naquela época a gente jogava contra o computador, né, contra alguém que não existe. E tinham as suas fases, tinha aqueles níveis que precisava passar. E eu lembro que quando eu chegava em um nível muito difícil, que eu não conseguia passar, que eu não conseguia passar daquela fase ali do videogame, eu lembro que eu tinha duas reações. Ou eu desistia, ou eu tirava a fita e trocava a fita, não consigo, insisti muito, estou o dia todo aqui tentando, não consigo passar de fase, não consigo passar de nível, vou mudar, vou para outro jogo. Ou a minha segunda reação era mudar de atitudes dentro dos jogos, dentro do jogo. Era mudar o meu comportamento dentro do jogo, era mudar as minhas ações, era fazer algo diferente. Bom, eu não estou conseguindo indo por aqui, agora eu vou por aqui. Era ter um comportamento diferente ali dentro do jogo para tentar mudar de nível. Eu lembro que eu procurava alguns amigos e perguntava, você sabe algum macete ali para passar daquele nível, daquela fase? Eles me davam algumas dicas e eu tentava aplicar aquelas dicas para mudar de nível. Eu precisava ter ações diferentes, eu precisava ter atitudes e comportamentos diferentes dentro do jogo para conseguir passar de nível. E sabe, na nossa vida, muitas vezes nós também ficamos estancados em um nível. Muitas vezes parece que nós estamos paralisados em um nível, onde parece que você não avança mais. Você parou numa fase, você parou num nível e você não consegue avançar. Ao contrário, você retrocede. Parece que você está voltando para os níveis inferiores. Você veio de um crescimento muito bom. Eu estou falando em todas as áreas da sua vida, talvez profissionalmente, mas também espiritualmente, ministerialmente, na tua família, na tua casa. Você veio de um bom crescimento. Você estava crescendo na empresa, mas de repente você travou. De repente você parou, de repente todos avançaram e você ficou no mesmo nível. E infelizmente num momento como esse, que nós paramos no nível, infelizmente muitos acabam desistindo. Muitos acabam fazendo a mesma coisa que eu fazia no videogame. Vou trocar de fita, vou parar aqui, não consigo, não vou mais perseverar, não vou mais tentar, não vou mais bater a cabeça porque eu não consigo. Mas sabe, se nós queremos alcançar um novo nível na nossa vida, se você quer alcançar, se você quer sair dessa fase de estancamento, mas crescer na tua vida, seja profissionalmente, seja na tua família, seja na tua casa, seja espiritualmente ou ministerialmente, nós precisamos ter atitudes diferentes. Talvez para mudar de nível você precise ter uma postura diferente. Você precisa de uma mente diferente. Deus tem falado muito comigo sobre isso. E futuramente eu vou pregar sobre isso. A necessidade de mudar a nossa mente. Você precisa ter pensamentos diferentes. Você precisa ter comportamentos e decisões e ações diferentes. E nesse final de ano de 2018, é momento para isso. É momento de nós planejarmos um novo comportamento. Tomarmos novas ações. Aquilo que não deu certo em 2018, não nos conformarmos com o que não deu certo, ou então com os nossos erros, com as nossas falhas, mas ter um comportamento diferente. E nessa noite eu quero falar com vocês, eu quero compartilhar sobre princípios que devemos ter para mudar de nível em nossa vida. Alguns princípios essenciais para você mudar de nível, para você conseguir sair desse tempo de estancamento e travamento e subir de nível na sua vida. E aqui no livro de Provérbios, o livro de Provérbios, ele é um livro cheio de sabedoria. É um livro cheio de conselhos práticos.
nós temos conselhos práticos para casais, para homens, mulheres, em todas as questões da vida prática. E dentro de Provérbios, hoje nós vamos ver alguns princípios para você ir a um novo nível na sua vida. No versículo 25, diz assim: as formigas são um povo sem força, mas no verão elas preparam o seu alimento. As formigas no verão preparam o seu alimento. O primeiro princípio que eu aprendo nesse texto aqui para mudar de nível na nossa vida está aqui na formiga. Que a Bíblia fala que a formiga no verão, ela está no verão, ela prepara o alimento para o inverno. O inverno é um tempo de escassez. O inverno é um tempo que as coisas não produzem como no verão. E a formiga, estando no verão, ela já prepara o seu alimento para ter comida no inverno. Primeiro princípio, visão. Se você quer mudar de nível na sua vida, você precisa ter visão. No verão, as formigas têm a visão para o futuro. E visão é a arte de ver o futuro e se preparar para ele. E muitas pessoas, infelizmente, muitos cristãos não têm visão. E por isso que não saem do lugar. Porque não tem visão no casamento, porque não tem uma visão sobre a vida dos filhos, porque não tem uma visão espiritual, porque não tem uma visão a respeito de Deus, a respeito do ministério. E por isso que estão estancados, por falta de visão. E Deus tem falado muito comigo sobre visão. É a terceira mensagem que eu prego e eu cito visão. E eu não estou pregando porque eu estou forçando isso no texto, mas porque está no texto. Porque Deus quer falar conosco sobre visão. Tem muita gente de olhos fechados. Tem muita gente olhando mais para trás do que para frente. Tem muita gente com um tampo nos olhos. Sem visão de um futuro. Sem perspectiva de um futuro. Sem fé no futuro. Apenas olhando e se conformando com o passado e com o presente. Mas se você quer subir de nível, se você quer crescer, seja profissionalmente ou qualquer área, você precisa primeiro ter visão. Você precisa de visão. E primeiro, para você ter visão, você precisa abandonar o passado. Primeira coisa que se faz para conseguir ter uma visão do futuro é abandonar o seu passado. Talvez uma das coisas que mais atrapalha a vida de um cristão seja o passado. É que tem muito cristão que ainda vive se lamentando com erros do passado, e isso impede de acertar no futuro. Tem muito cristão se lamentando com oportunidades desperdiçadas no passado e esquecendo a perspectiva do teu futuro. Então, o maior inimigo de um futuro abençoado é um passado. Tem muito cristão ainda vivendo sobre a culpa do passado e deixando de viver a liberdade do futuro. Tem muito cristão apenas olhando o passado com arrependimento e deixando de viver a vitória do futuro. O passado é o maior inimigo do nosso futuro. Tem muito cristão que ainda vive apenas de relatos do que Deus fez no passado. Quando na verdade, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, meu irmão. Eu sei que Deus fez grandes coisas na tua vida no passado. Quantos viram Deus fazendo grandes coisas? Eu vi. Deus fez grandes coisas na minha vida. Mas, meu irmão, uma coisa eu sei. Que o que Deus vai fazer no futuro na sua vida é muito maior do que Ele fez no passado. Você tem bênção no passado, eu tenho várias. Mas eu sei que a bênção que está para vir no futuro é maior do que do passado. Porque a vida de um cristão, a palavra de Deus diz que é vitória em vitória, é glória em glória. Então, por mais abençoado que eu sei que eu sou, eu não posso chegar ao ponto de dizer, Deus não tem como me abençoar. Meu irmão, eu sei que Deus aguarda grandes coisas para nós no futuro. Deixa eu ser claro para você não me interpretar errado. Eu não estou falando que coisas que Deus pode te dar no futuro é maior do que Jesus fez no passado. Melhor coisa que Deus, de forma geral, poderia dar para nós, Ele já deu, que foi o seu Filho numa cruz. Sem dúvida nenhuma. Mas eu estou falando de áreas da sua vida. Eu estou falando na tua vida profissional. Talvez você conquistou muita coisa até aqui, e glória a Deus por isso, você tem um bom salário ou não. Mas eu sei que Deus ainda pode dar bênçãos maiores no teu futuro.
Talvez seja na tua família, Deus tem suprido, Deus tem abençoado. Mas eu sei que as bênçãos de Deus para a tua família no futuro são maiores do que Ele fez até agora no passado. Porque o nosso Deus é um Deus que nos leva de vitória a vitória, de conquista a conquista, de glória em glória. Temos dificuldades? Temos. Temos lutas? Temos. Mas sempre depois da luta vem a vitória. Sempre depois da dificuldade vem a bonança. Então, o teu futuro é maior que o teu passado. Eu creio que Deus te usou também no passado. Mas tem muito cristão ainda apenas contando testemunhos de serem usados por Deus no passado. E meu irmão, com todo respeito, isso é muito triste. Talvez Deus já salvou vidas no passado através de você. Talvez Deus libertou pessoas através da tua vida no passado. Deus mudou o coração de pessoas no passado. Mas, meu irmão, o que Deus vai fazer através de você no futuro é muito maior do que Ele fez no passado. Quando você precisar contar um testemunho, você não vai contar um testemunho de 10 anos atrás. Você vai contar um testemunho de hoje. Quando alguém perguntar para você, você ganhou uma vida para Jesus? Você não vai contar de 20 anos atrás, de 5 anos atrás. Você vai dizer, eu ganhei hoje uma vida para Jesus. Talvez você já ganhou 3, 5, 10 vidas para Jesus. Mas o que você ganhou até hoje não se compara com o que Deus vai fazer através da tua vida no futuro. O teu futuro é maior que o teu passado. E tem muito cristão deixando de viver, de ter visão, porque está preso ao passado. Segundo, para ter visão, você precisa se preparar no presente. Para ter visão e viver a visão, você precisa se preparar hoje. As formigas, elas se preparavam no presente para viver o futuro. Você tem que preparar aquilo que você sabe que precisa para viver a sua visão. Você não vai viver a sua visão. Quer que eu troque de microfone? Tá. Som. Amém. Então olha só, você não vai viver a tua visão se você não estiver preparado para a tua visão. Nós falamos aqui de coisas grandes de Deus para nós, que eu creio, e eu não tenho dúvida sobre isso. Mas para eu viver isso, eu preciso estar preparado para isso. E eu não me preparo quando eu recebo, mas eu me preparo hoje para viver no futuro. Por isso, meu irmão, Deus quer abrir a nossa visão. Deus quer te dar novas visões nessa noite. Você não vai ser um profissional bem-sucedido se você não for um bom profissional hoje. Você não vai ser um grande homem de Deus pregando para multidões se você não for um homem, uma mulher pregando para 2 ou 3 hoje. Você não vai ser um homem cheio de Deus se você não estiver em Deus hoje. A preparação é um ato de fé. Nós nos preparamos quando sabemos que algo bom de Deus, coisas grandes de Deus estão para acontecer na nossa vida. Você se prepara. Você se prepara quando você sabe que algo está para acontecer. Então preparação é fé. Então prepara a sua vida hoje. Prepara o seu coração hoje. Prepara a sua família hoje. Prepara o que você tem hoje para você viver coisas grandes no futuro. Deus quer te dar visão para um futuro, mas hoje Deus quer te preparar para esse futuro. Então, para ter visão, nós precisamos nos preparar hoje. Se eu creio que dias melhores estão por vir, eu preciso preparar hoje para viver esses dias melhores. Você já viu creio que todos já viram, você já viu uma formiga carregando um pedaço de pão? Nós estamos falando da formiga aqui, né? Que a formiga no verão, ela prepara o alimento para o futuro. Ou seja, ela tem visão. Se você vê uma formiga carregando uma migalha de pão, você nem consegue ver a formiga, você só consegue ver o pão. É até engraçado, porque às vezes você está na mesa, parece que o pão está andando sozinho, né? Misericórdia. Que isso? Aí quando você vê, tem uma formiguinha pequenininha lá embaixo. Né? Como eu queria ter um microscópio num momento como esse e ver a cara dela, assim, né? Ver se ela está suando, sei lá. Mas você vê aquela formiguinha aqui, ó, carregando aquele pedaço de pão. Você não vê a formiga, você só vê o pão. Porque o pão é maior que a formiga. E a formiga, ela consegue carregar um objeto de 5 vezes a 10 vezes maior do que o seu tamanho.
Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? E o que Deus fala comigo através disso? É que o que Deus tem para ti é maior do que você imagina e é maior do que o seu tamanho. Deus tem grandes coisas, Ele é o nosso Pai. E Ele tem tantas coisas grandes para nós, que as pessoas vão olhar para você e não vão conseguir ver você. Elas vão conseguir ver apenas a bênção de Deus sobre a sua vida. Cadê o Geraldo? Eu estou vendo só a bênção de Deus na vida do Geraldo. Cadê o Marcelo? Eu vejo a bênção de Deus na vida do Marcelo. Porque a bênção de Deus, ela é tão grande que muitas vezes é maior do que nós mesmos. Isso é o que Deus tem para nós. Então, meu irmão, abra a sua visão. Deus nessa noite quer tirar todo o véu, toda a tampa dos teus olhos, porque Ele quer mostrar para você que o teu futuro é mais glorioso que o teu passado. A palavra de Deus diz: as nossas leves e momentâneas tribulações produzem para nós uma glória eterna. Aquilo que é leve, Ele está falando, a tribulação é leve e é temporal, é momentânea. Mas o resultado da tribulação é glorioso e é eterno. O teu futuro é maior que o teu passado. Então pare de olhar para o passado, olhando com culpa, com arrependimento, apenas com tristeza. E meu irmão, olha para o futuro maravilhoso que Deus tem para você e para a tua família. A palavra de Deus diz que Deus escolheu. Deus, Ele lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Deus, que é Deus, Ele escolheu esquecer do teu passado. E muitas vezes você ainda está se lamentando pelo teu passado, meu irmão. Deus está mandando te dizer, é passado, já foi. Talvez você tenha errado ou tenha deixado de lado oportunidades, mas está lá atrás. Deus tem algo novo para hoje. Sabe, tem muita gente, tem muito cristão que ainda não entendeu o Evangelho. E parece que está com tanta culpa e condenação, que parece que está esperando que Jesus Cristo venha como homem novamente, sofra, morra numa cruz novamente, para trazer o perdão para o teu pecado. Mas meu irmão, Ele não precisa vir novamente, não faça isso. Ele sofreu muito como homem, mas Jesus Cristo já veio, já morreu pelos teus pecados, e não apenas os teus pecados passados, Ele já morreu pelos teus pecados futuros. Então não espere que isso aconteça de novo, porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado pela eternidade dos nossos pecados. Deixe de lado a culpa do passado, a dor do passado, as frustrações do futuro e do passado, e olhe para o futuro glorioso que Deus tem para você. Primeira coisa, você quer subir de nível, você quer mudar de nível na sua vida. Não sei em que área Deus está falando contigo. Primeiro, tenha visão. Segundo, versículo 26, diz assim: os coelhos selvagens, que também não são fortes, mas fazem as suas casas nas pedras. Nós falamos sobre as formigas, agora nós vamos falar sobre os coelhos. A Bíblia está dizendo, os coelhos que não são fortes, percebam que em todos os pontos aqui, eles jogam a fragilidade e a fraqueza desse animal. Os coelhos que não são fortes, mas que fazem as suas casas nas pedras. Segundo princípio, posição. Você precisa ter visão, mas você também precisa ter posição. A Bíblia fala que eles são frágeis, eles não são fortes, mas a casa deles é construída na pedra. A posição deles é na rocha. E meu irmão, o Novo Testamento fala que a nossa pedra angular, a nossa rocha é Jesus Cristo. Tanto em 1 Pedro, como também no Antigo Testamento, em Salmos, fala que Ele é a pedra angular, Ele é a pedra principal, Ele é a nossa rocha, é Jesus Cristo. E o texto está dizendo, os coelhos não são fortes, mas a posição deles é na rocha. A sua vida precisa estar posicionada em Jesus. Você quer mudar de nível na sua vida, a sua vida precisa estar alicerçada em Jesus. E o grande problema é que a maioria das pessoas não alicerçam a vida em Jesus. A maioria dos cristãos ainda não alicerçam a vida em Cristo, mas alicerçam a vida na sua própria força, na sua própria capacidade. A palavra de Deus diz, você não precisa abrir em Jeremias 17, diz assim: maldito o homem que confia no homem, nos homens,
que faz do seu braço a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Deixa eu te explicar esse texto. Não está falando que eu não posso confiar em pessoas. Eu confio na minha esposa, eu confio nos meus irmãos, eu confio na minha família, eu confio nos meus amigos, eu confio nos meus pastores, eu confio nos meus líderes, eu confio nos meus liderados. Quando a Bíblia fala, maldito o homem que confia nos homens, a palavra confiança aqui, no hebraico, no Antigo Testamento, significa fazer a segurança, ou depositar a sua segurança. Maldito o homem que coloca a sua segurança nos homens. Eu confio nas pessoas, mas a minha segurança não são as pessoas. Eu confio na minha esposa, eu confio nos meus amigos, eu confio nos meus pastores, mas a minha segurança não são os meus pastores. A minha segurança é o Senhor. Eu confio nos meus irmãos, mas a minha segurança não são os meus irmãos. A minha confiança é o Senhor. E a Bíblia está falando, maldito o homem que faz a sua segurança dos homens, que confia nos homens. E uma das traduções diz assim, depois na parte B diz assim, que faz do seu braço a sua força. Percebam que o texto não está falando apenas de você confiar segurança em outras pessoas, mas está falando sobre confiar em si mesmo. Maldito o homem que faz do seu braço a sua força. Maldito o homem que se apoia e confia na sua própria força, que a sua segurança não é o Senhor, mas é sua capacidade, é o seu poder, é o seu dinheiro, é a sua força, é a sua casa, é o que ele tem. A Bíblia fala, maldito o homem que faz isso. E no versículo posterior diz assim, mas bendito o homem cuja confiança está totalmente depositado em Yahvé. Bendito o homem que a sua confiança, a sua segurança está completamente, não é parcialmente, completamente depositada em Yahvé. Você lembra de Yahvé? Creio que os irmãos que estavam aqui no passado lembram disso. Um dia nós vamos falar isso no futuro de novo, não agora. Bendito o homem que faz a sua confiança, que deposita totalmente a sua confiança em Yahvé. E depois diz assim, cuja fé está no Senhor. Bendito o homem cuja fé está no Senhor. Bendito o homem que vive pela fé. E meu irmão, para tu ver as circunstâncias que a gente vive hoje, essa frase, viver pela fé, ela é totalmente ridicularizada nos nossos dias. Se você pergunta para um amigo teu, para um irmão da tua célula, você está bem? E ele fala assim, olha cara, eu estou pela fé. O que você pensa na hora? Vamos ser sinceros. Você pensa, vixe, está ferrado. O cara está passando fome. Não é verdade, gente? Estou mentindo, só eu? Quando você fala, quando alguém fala, estou vivendo pela fé, você pensa, misericórdia, o cara não tem nada em casa. Está sem comida, está vivendo o que não pode ver. Coitado, precisa ajudar esse cara. Para tu ver como essa frase, como hoje nós vivemos o oposto de viver pela fé. Porque hoje viver pela fé é a maior furada que existe na cabeça de alguns. Meu irmão, se está vivendo pela fé, coitado do cara. Nós queremos viver de todas as alternativas. Tentamos de todas as formas. Quando parece que nada dá certo, você fala, agora eu estou pela fé. Está tudo errado. A palavra de Deus está dizendo, bendito o homem cuja fé está no Senhor. Bendito o homem cuja confiança e a segurança está na fé no Senhor. Bendito o homem que vive pela fé. Porque, meu irmão, nós estamos ridicularizando essa palavra, porque nós estamos colocando mais força, mais confiança na nossa força, no dinheiro que temos, do que na fé do Senhor dos Senhores. E parece que quando o dinheiro acaba, você vai procurar um empréstimo no banco, e você não tem mais margem para o empréstimo, e aí você pede para um amigo, e o amigo também não tem o que te prestar, aí você fala, agora eu vou viver pela fé. Quando na verdade viver pela fé é a primeira coisa que você já deveria estar fazendo. Só que você prefere não viver pela fé, porque você confia mais na sua força, mais nos seus recursos, e menos na fé do Senhor. Está tudo errado.
Eu não sei se alguém aqui já ouviu de um médico isso, ou ouviu que alguém ouviu. Eu nunca ouvi isso de um médico, mas eu ouvi de pessoas. A pessoa está enferma, está doente, e o médico diz para ela: olha, agora só Deus. O que você pensa? Se é com você, o que você pensa? Você coloca a mão na cabeça e morri. Já era. Não é verdade, gente? Meu irmão, tantas vezes eu vi pessoas dizendo: o médico falou que é só Deus. E eu lembro que uma vez Deus falou para mim: que bom que é só Deus. E eu lembro que eu falei para a pessoa: só Deus agora? Que bom, né, cara? Glória a Deus que é só Deus. Porque se não fosse Deus, se fosse só você, se fosse só o médico, se fosse só uma cirurgia, se fosse só um medicamento, você estava ferrado. Mas se o médico disse: agora é só Deus, quer dizer que a chance é 100% na tua vida. Agora é só Deus, e nós não confiamos em Deus. Parece que confiamos mais no medicamento, nas possibilidades humanas, na capacidade da medicina. E quando fala agora só Deus, ferrou, já era. Porque você duvida de que Deus pode cuidar de você. Porque você prefere confiar na medicina cuidando de você. Você prefere confiar no seu organismo cuidando de você do que Deus cuidando de você. Eu não ia falar o nome dele aqui, mas vou falar. Eu lembro que meu sogro, pai da minha esposa, claro, né, Vilmar, ele é gordinho, né? Forte aqui, parece um ursinho. E meu sogro, ele gosta de uma carne, gente. Ele é ali aquele lado de Santa Catarina, aquele lado gaúcho. Ele adora, não é nem a carne, ele gosta da gordura da carne, aquele porco ali, os olhos dele brilham assim. E eu lembro várias vezes, primeira vez que eu vi isso foi tão engraçado, porque eu lembro da minha sogra, né, dizendo para ele: Vilmar, toma cuidado, Vilmar. Tua pressão está alta, Vilmar. Teus olhos aí estão vermelhos, você está comendo gordura aí, cuidado com essa carne. E a primeira vez que eu vi, ele disse assim: olha, Pedro, deixa eu te contar uma história. Um dia eu estava na igreja, uma profeta lá da igreja, ela chegou para mim e disse assim: olha, Deus tem um recado para a sua vida. Ele está dizendo para você que você só está vivo por causa dele. Aquilo que era para causar nele um espanto e ele pensar assim, humanamente, né, um espanto, e cara, quer dizer que é Deus que está cuidando de mim. Ele deu um sorrisão e falou assim: então tá bom. Aí quando alguém repreende e fala: Vilmar, cuidado com a gordura, com a carne, ele fala: você lembra da profeta que disse que é Deus que está cuidando de mim? Se Deus está cuidando de mim, estou tranquilo. Se Deus está cuidando de mim, por que eu tenho que me preocupar? Eu não estou falando para você seguir esse exemplo não, tá? Mas essa é a realidade. Nós confiamos na medicina, confiamos nas possibilidades humanas. Mas quando você fala agora é só Deus, ferrou, sabe por quê? Porque nós não estamos confiando em Deus. Porque nós não estamos entendendo aí do poder da palavra viver pela fé. Eu vivo em Deus, eu vivo pela fé em Deus. Porque você duvida que você pode depender de Deus. Porque você prefere depender da sua força, da sua saúde. Porque você duvida que Deus é bom. Mas deixa eu te dizer, Deus é bom. E Ele está mais preocupado em te abençoar do que você preocupado em ser abençoado por Ele. Porque Ele é bom. E Ele não te abençoa baseado porque você é bom, mas porque Ele é bom. Isso não tem nada a ver com você, isso tem a ver com Ele. Viver pela fé é muito mais seguro do que viver pela sua carne, de viver pela sua força, do que viver pela sua capacidade. Viva pela fé. Esteja na tua posição. A posição do coelho é onde? Na rocha. A tua posição é onde? Na rocha, em Jesus Cristo, na pedra angular. Eu gosto muito de um texto, depois você pode ler em casa. Eu estava lendo essa semana, em Romanos capítulo 7, Paulo ele entra num debate impressionante, ali num ensino incrível. Ele está batendo de frente contra quem vive pela carne. E quando Paulo fala sobre viver pela carne, inclusive em Gálatas ele diz que maldito é o que vive na carne, pela carne, não está falando sobre viver em pecado. Paulo não está falando ali em Romanos 6 também, aquele que confia na carne, aquele que confia no pecado, não tem nada a ver. Paulo não está falando de pecado. Paulo está falando maldito homem que confia na sua própria força.
Maldito o homem que vive na carne, que vive na sua força, que vive na sua capacidade, que viva nas suas próprias obras. Então, meu irmão, não viva nas suas obras, não viva pela tua força, mas pela força, pela tua capacidade, não pela tua força ou pela tua capacidade de fazer, mas viva pela fé no Senhor, pela fé naquele que já fez tudo por você, naquele que te salvou. E a palavra salvação, no grego, significa sozo, não significa apenas um livramento da condenação eterna, mas salvação significa cura, significa da libertação. Não viva pelaquilo que você pode ver na tua força, não viva pela tua carne, Paulo está dizendo. Bendito o homem que vive pela fé, bendito o homem que confia não nas suas próprias obras, mas confia na obra do Senhor, não nas suas próprias ações, mas as ações dele por mim. A Bíblia fala: o justo viverá pela fé. O coelho não é poderoso, mas a sua vida está na rocha. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: o coelho não é poderoso, mas a sua vida está na rocha. Agora vamos mudar essa frase. Você vai falar o e vai falar o teu nome. Amém? Você vai falar: o fulana não é poderoso, mas a sua vida está... Você troca a rocha. A nossa rocha é Jesus. Você vai falar: mas a sua vida está em Jesus. Deu para entender? Então vamos lá. 1, 2, 3. O... De novo, tá. Vamos lá, fala o teu nome. É que se eu falar o meu aqui, só vai aparecer o meu. 1, 2, 3. O não é poderoso, mas a sua vida está em Jesus. Vamos ler junto agora aqui. Glória a Deus, já. Glória a Deus, glória a Deus. Mas vamos ler de novo. Lê tudo junto. Vamos soltar o verbo aqui, soltar a frase. 1, 2, 3. Poderoso, mas misericórdia. A maioria esqueceu, né? Ficou pensando. O Pedro não é poderoso, mas a sua força, a sua vida está em Jesus. Vamos lá, de novo, última chance. Lembrou, né? O não é poderoso, mas a sua vida está em Jesus. E quando você falar isso, meu irmão, você vai afirmar com toda certeza, você vai afirmar isso com visão, com convicção. Você vai afirmar isso, sabe aquele medo, aquela culpa aqui, aquele medo das circunstâncias que está em você, aquelas preocupações da semana, você vai afirmar para elas ouvir em nome de Jesus. Você vai afirmar para o diabo ouvir, você vai afirmar para o céu ouvir em nome de Jesus. Vamos lá, 1, 2, 3. O Pedro não é poderoso, mas a sua vida está em Jesus. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Você por si mesmo, você não é poderoso, mas o Deus em que você está, Ele pode todas as coisas, Ele é poderoso. A tua posição é na rocha, a tua posição é em Jesus. Aleluia. Você quer subir de nível da tua vida? Tome posição, esteja na tua posição em Jesus, não na sua força. Terceiro, versículo 27, diz assim: os gafanhotos que não têm rei, mas avançam todos enfileirados. Eu gosto de uma tradução King James, diz assim: os gafanhotos que não têm rei, mas ainda assim conseguem trabalhar unidos e avançam em direção a um objetivo. Terceiro princípio, unidade. Os gafanhotos, eles não têm um rei, mas eles trabalham unidos e avançam em direção a um objetivo. O gafanhoto na antiguidade era conhecido como uma praga. Eles arrastavam e arrasavam plantações, uma nação inteira, uma casa inteira. Porque a força de um gafanhoto, aí você pensa: pô Pedro, mas é tão pequenininho um gafanhoto. O que tem um gafanhoto? Eu piso nele. Misericórdia, coitado do bichinho. Mas é um gafanhoto pequenininho, que mal ele pode fazer? Deixa eu te dizer uma coisa aqui, ó. O gafanhoto, ele não anda sozinho. Cuidado. O gafanhoto não anda sozinho, 1 e o 2. Ele anda em milhares. Uma coisa é você pisar no gafanhoto, uma coisa é você enfrentar milhares de gafanhotos, meu irmão. Você some. Quando se viu uma praga de gafanhotos vindo, parecia uma nuvem negra de tantos gafanhotos. Porque a força do gafanhoto
não está em um gafanhoto, mas está na equipe. Eles não andam sozinhos, eles andam em grupo, são milhares. Os gafanhotos, eles nos dão uma aula, porque eles nos ensinam que o poder está na unidade. A nossa força está na unidade. A nossa capacidade está na unidade. Está no nosso trabalho em equipe. Sabe, muitas vezes nós como igreja, que devemos ser um povo unidos, porque somos um corpo, não somos meramente um povo. Somos um corpo juntos, no mesmo corpo. Nós damos destaques mais para as diferenças. Você critica mais as diferenças. Não, esse fulano é diferente de mim. Ele pensa diferente, ele age diferente, ele sonha diferente de mim. Quando na verdade, meu irmão, o nosso foco não tem que ser nas diferenças. O nosso foco tem que ser naquilo que nos une. O que nos une? Nós somos o mesmo corpo, nós somos da mesma cabeça, nós somos a mesma família, nós somos fruto do mesmo sangue, nós temos um mesmo propósito, nós temos uma mesma missão. Então pare de destacar as diferenças, mas comece a dar relevância para aquilo que nos une. Diferentes somos sim, e sempre seremos. Nunca pensaremos 100% iguais. Somos pessoas com pensamentos e convicções diferentes. Mas o que nos une é muito maior do que as nossas diferenças. A força do gafanhoto não está nele sozinho, mas está no trabalho em equipe. Está na unidade. O gafanhoto entende a importância disso. Ele entende a força dele quando ele está reunido com os seus colegas gafanhotos. Você pode afastar um gafanhoto com o pé, mas você não pode afastar milhares de gafanhotos. E é interessante que eu estava lendo sobre isso, e os gafanhotos eles podem saltar uma altura de 200 vezes o seu tamanho. E as pessoas dizem, está voando, não está voando. Ele pula muito alto. Ele pode pular 200 vezes o seu tamanho. E sabe o que é mais interessante? Que quando eles estão unidos, quando ele não está sozinho, mas quando ele está com o bando todo, ele consegue pular mais alto a isso. Mais alto ainda. Não me pergunte como. Mas em equipe eles saltam mais alto do que sozinhos. Em equipe eles sabem que podem fazer muito mais do que sozinho. Você quer viver um novo nível na sua vida, meu irmão? Você precisa de pessoas à sua volta. Você precisa estar numa célula em nome de Jesus. Você precisa estar andando com pessoas. Você precisa ter os seus irmãos andando em família, sentando na mesa, compartilhando e ouvindo, dando e recebendo. Você que está nos ouvindo, você que está na internet, meu irmão, você precisa de pessoas. Você que está aqui também, não é que você está aqui quer dizer que você tem pessoas. Muitas vezes nós estamos aqui, mas estamos sozinhos, andando sozinhos, vivendo sozinhos, comendo e bebendo sozinhos. Você precisa de pessoas, porque há poder na unidade. A Bíblia fala, é como óleo precioso derramado sobre a barba de Arão. Lembra? É ali que Deus ordena bênção e vida para sempre. É na unidade. Há poder quando estamos juntos. Há poder na família. Há poder no trabalho em equipe. Quarto princípio. Então, primeiro princípio, visão. Segundo princípio, posição. Terceiro princípio, unidade. E para terminar, no versículo 28, diz assim: a lagartixa, que qualquer um pode pegar com a mão, mas podem ser encontradas até nos palácios. Olha só, a lagartixa pode ser pegada com a mão, ela é pequena, mas a Bíblia fala, mas elas podem ser encontradas nos palácios dos reis, nos palácios dos monarcas. Ele está dizendo, ela é vulnerável, ela é pequena, ela é frágil, mas ela entra no palácio do rei. Deixa eu te dizer uma coisa, a sua maior fraqueza, ela pode te levar a um lugar grande. A maior fraqueza da lagartixa, as suas limitações, a sua fragilidade, a sua pequenez, essa fraqueza leva ela ao palácio, leva ela a um lugar grande. E ela entra no lugar grande, ela entra no palácio dos reis, porque ela é pequena. Quarto e último princípio para mudar de nível na sua vida. A sua fragilidade, ela pode ser a sua maior qualidade. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui. A sua fragilidade, ela pode ser a sua maior qualidade. As suas limitações podem ser o seu maior motivo para a vitória. Preste atenção numa coisa, eu não estou falando que ser fraco é bom.
Mas eu estou falando que reconhecer a sua fraqueza é bom. E não basta reconhecer a sua fraqueza. Você precisa reconhecer a sua fraqueza e reconhecer a força do teu Deus. A sua maior qualidade é reconhecer a sua fraqueza. A sua maior fragilidade, assim como aqui a lagartixa, ela pode te levar ao palácio do rei. Porque a sua maior fragilidade, ela pode ser a sua maior qualidade. Quando você reconhece a sua limitação, e você reconhece a ilimitação, a impossibilidade, a grandeza do Pai que você tem, isso te leva para o palácio do rei. Para isso você reconhece a sua limitação, mas você reconhece o poder de Deus sobre a sua vida. A estratégia do diabo, meu irmão, a maior estratégia do diabo é a introspecção. É levar você a olhar para si mesmo. Ele faz você olhar para si mesmo e encontrar algo bom em você, encontrar algum mérito em você. Mas presta atenção, quando você olha para si mesmo procurando algum mérito, isso só produz dois sentimentos. Primeiro, é você olhar para si mesmo e encontrar mérito. É você olhar para si mesmo e encontrar, até que eu sou bom nisso, até que eu sou bonzinho, até que eu sou capaz. Mas quando você olha para si mesmo e encontra obra, encontra mérito, você se enche de justiça própria. E você passa a confiar nas suas próprias obras. Você passa a confiar no que nós falamos, na força da tua carne. E a Bíblia fala, maldito aquele que vive pela carne, que confia na sua própria carne. Ou então quando você olha para si mesmo procurando mérito, que o diabo faz isso para você, faz isso com você. Você olha para si mesmo e você não encontra nada de bom. Você encontra vergonha. Você encontra nada. Tudo que você queria fazer mais, você não consegue. Você queria ser melhor, mas você não consegue ser melhor. Você queria orar mais, mas parece que você não consegue orar mais. E você se enche de culpa. Você se enche de condenação. Você se enche de vergonha. Mas, meu irmão, a mensagem do Evangelho não tem nada a ver com você, mas tem a ver com Cristo. Tire os olhos de você e olhe para Cristo. Porque quando você tira os olhos de você e você olha para Cristo, é aí que você entra no palácio do rei. Quando você reconhece as suas fragilidades, sou pequeno, a lagartixa cabe na palma de uma mão, é aí que ela entra no palácio do rei. Quando você reconhece que você é limitado, mas o teu Deus é ilimitado, que você é preso ao possível, mas o teu Deus pode o impossível, é aí que você entra no palácio do rei. Eu quero terminar com uma história que eu ouvi esses dias de um pastor, semana passada, sobre Davi e Golias. Nós temos uma guerra bem desproporcional lá em Davi e Golias. Nós temos o provável contra o improvável. O provável é que Golias vença, porque Golias era maior, 3 metros de altura, grande. O improvável era Davi vencer. Quando eu coloco a minha força no meu braço, eu perco o improvável, mas eu fico no provável. E o provável é Davi perder, é Golias vencer. Se a força de Davi estivesse na sua própria força, ele viveria o provável, que era a derrota. Quando você diz assim, isso é demais para mim, eu não posso viver isso, eu não tenho capacidade para viver isso, eu não tenho dons para viver isso, eu não sou capaz de ganhar minha família para Jesus, eu não sou capaz de pregar e anunciar o amor de Deus, eu não sou capaz de ganhar os meus amigos para Jesus. Você está largando o improvável para viver sobre o provável da tua vida. Mas presta atenção, quando Davi ele vai enfrentar Golias, ele começa a balançar aquela funda, e ele disse assim, eu vou te atacar, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Davi ele está dizendo, não é meu nome, é o nome do Senhor dos Exércitos. Não é minha força, Golias. E a Bíblia fala que Golias zomba dele e fala, quem você pensa que eu sou?
Você acha que eu sou um cão para vir me atacar com um pedaço de pau? Davi disse: eu não estou indo no meu nome, eu não estou indo na minha força, mas eu estou indo no nome do Senhor dos Exércitos. Davi não estava no provável, Davi estava no improvável. Quando eu faço da força dele a minha força, eu vivo improvável, eu vivo incansável, eu vivo inatingível. Quando eu faço da força dele a minha força, eu vivo improvável. E é dessa maneira que Davi entra na batalha. Ele não entra com espada, sem capacete, sem armadura, porque não é o que ele poderia fazer por si mesmo, mas é o que Deus, o que o Senhor dos Exércitos poderia fazer por ele e através dele. A vitória não viria da força de Davi, mas a vitória viria de Deus através de Davi. Por isso, meu irmão, pare de crer no provável e viva o improvável. O provável é a tua força, e provavelmente o provável vai te levar à derrota, mas o improvável, sem dúvida nenhuma, vai te levar à vitória. Não viva pelo provável, não viva pela tua carne, não viva pela tua força, mas viva pelo Senhor dos Exércitos, pelo improvável. Quando você reconhece que você precisa dele, é aí que você faz forte. A Bíblia fala: quando sou pequeno, é aí que sou grande. Quando sou fraco, é aí que sou forte. Se coloque de pé em nome de Jesus e vamos adorar o Deus do improvável. Aleluia! Aquele Deus que quando todo mundo diz não tem jeito, Ele diz tem sim, porque eu estou nisso. Viva pela fé. Deus quer nessa noite abrir a tua visão. Deus nessa noite Ele quer te trazer de volta à posição. Deus nessa noite Ele quer te alertar, trazer você de volta à unidade. E Ele quer nessa noite te levar a reconhecer a sua fragilidade, para que você reconheça o poder dEle na sua vida. Quando alguém te perguntar, está tudo bem? Você responde assim: estou muito bem, porque eu estou vivendo pela fé, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Aonde você está, meu irmão? Deus quer te levar a um novo nível na sua vida. Levanta a sua voz e começa a adorar o Senhor em nome de Jesus. Aleluia! A tua força está nele. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo,
Tu, ó Senhor. Tu és digno do louvor. Só em ti, pois só em ti confiarei. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Ainda de olhos fechados, meu irmão. Sabe, eu não pedi você vir aqui na frente, porque Deus falou para mim que essa palavra é para todos nós. Deus quer te levar a um novo nível, meu irmão. Oh, aleluia. Deus vai te tirar do teu lugar. Talvez você entrou numa zona de conforto que até hoje você não queria sair dela, mas Deus está dizendo que Ele quer te levar a um lugar maior. Na tua vida profissional, Deus vai te levar a uma posição maior. Na tua vida financeira, você vai crescer. 2017 vai ser um ano de surpresa de Deus nessa área. E principalmente, meu irmão, na tua vida espiritual, no teu ministério, você vai sair do teu lugar em nome de Jesus. Você vai sair de onde você está. Você vai sair do teu banco. Você vai sair da tua zona e você vai subir de nível na tua vida. Você vai sair desse nível, mas você vai viver um relacionamento novo com o Senhor. Talvez um relacionamento que você não vive há anos, mas Deus, Ele quer te levar a viver hoje, agora, para frente. Não importa os erros do passado, as oportunidades do passado. Deus está dizendo, tem oportunidade maior no futuro. Tem mais no futuro. Tem obras maiores no futuro. Aleluia. Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos porque Tu és um Deus bom. É um Deus que faz milagres. É um Deus que nos leva de vitória em vitória, de glória em glória, Senhor. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada vida nesse lugar. Todos aqueles que estão algemados e travados em um nível, em uma fase, em um tempo, nós repreendemos, nós declaramos, algemas sejam rompidas em nome de Jesus, para que eles cresçam, para que eles vivam um tempo novo, vivam um nível novo ao Teu lado. Abençoa a Tua igreja, nos leva além, muito além do que nós podemos ver ou imaginar, muito além da nossa força, muito além da nossa capacidade. É através do Senhor. Nós declaramos que a nossa confiança está em Ti, a nossa visão está em Ti, a nossa força está em Ti. Nós Te louvamos em nome de Jesus.